A essência dele é juntar todo mundo que tem o mesmo intuito, todo mundo que tem o intuito de promover e organizar a arte aqui em Poços. Então a essência dele é juntar todo mundo, seja você fazedor de arte, ou formador de opinião, ou só o cara que aprecia tudo isso, a englobar, juntar tudo na mesma garrafinha, a gente chacoalhar, movimentar tudo aquilo ali, se ajuntar e todo mundo junto construir. Gente do cenário do jornalismo, gente que faz arte, gente que compra arte, gente que assiste de casa só, juntar tudo e fazer uma coisa legal, promover e erguer cada vez mais o nível cultural, o pensamento crítico, o consumo, né, a partir do pensamento crítico, a gente conseguir valorizar e consumir aquilo mesmo que a gente produz e não só ter aquela passividade de aceitar o que nos é mostrado. No começo era o Diego, o Pedrinho, o PC e a Natácia, que vinham de uma cena cultural no eixo, né, ali São Paulo, Belo Horizonte, capital. Existia um movimento de fazer com que mais coisas da cena cultural pudesse efervescer, né, pudesse aparecer. E isso foi a partir de um contato que a gente teve com uma galera de Montes Claros. Falou que estava rolando uma rede de coletivos no Brasil, que era a rede Fora do Eixo, e a gente começou a buscar entender como que essa rede funcionava. E eles, esse pessoal de Montes Claros, que era a galera do Retomada, nos provocaram assim, eles provocaram a banda no sentido, vocês são uma banda, vocês já fazem tudo de maneira independente, vocês funcionam internamente como um coletivo, né? Por que vocês não pegam essa expertise que vocês têm e montam um coletivo em Poços? Eu, através da minha banda, eu, Pedrinho, meu irmão, PC, a gente tinha diálogo com uma série de outros músicos e artistas de Montes Claros, de Belo Horizonte, do Triângulo Mineiro, vários coletivos culturais nascendo assim no Brasil todo e criando-se uma rede através de plataformas de comunicação, né? Na época era chat ainda, não tinha esse lance de vídeo chamada tão fácil igual tem hoje em dia, né? E todos eles pilhando a gente, falou, por que vocês não têm um coletivo em Poços de Caldas também? Né? A banda tem vários contatos, já faz vários shows, né? Conhece pessoal da prefeitura, de empresas, de bares. E aí isso surgiu um estralo assim na gente, legal, além da gente fazer pra gente, a gente tem condição de fazer para que mais pessoas possam ocupar esses espaços, e com isso começamos a reunir também, né, com várias outras bandas, fotógrafos, pessoal do design que acompanhava também a cena cultural da cidade, tanto do autoral principalmente, né, de música autoral, quanto de outros tipos de linguagens também, né. Final de 2009 fizemos a primeira reunião, sentado todo mundo no boteco, pessoal da banda Mecanos, Beatrice, Havana. Nisso, vamos tentar fazer um coletivo, a princípio, para tentar fazer eventos, incentivar a música autoral e outras linguagens também mescladas. Na época a Natácia Meirelles, ela fazia jornalismo em São Paulo, então ela nos deu uma dimensão maior de como que a comunicação estava funcionando, ampliou muito a nossa visão de como isso estava acontecendo, nessas novas conexões, essas novas possibilidades. Aí o Pedrinho articulando com o pessoal do Fora do Eixo,
marcou uma reunião. Eles estavam fazendo uma coluna que eles chamavam, né? Que eles circulavam por vários lugares falando sobre a temática. Por exemplo, vamos falar de festival de música, ou vamos falar de audiovisual. Isso ao longo dos anos da existência deles, eles fizeram bastante isso. A gente também participou aqui na região replicando isso. Aí veio o Papo Capilé, o Thales e o Felipe. Aí eles vieram com essa informação assim, estamos em trocentas cidades do Brasil, da América Latina, temos um festival integrado que acontece na época mais ou menos do Carnaval, que era o Grito Rock, em cento e tantas cidades. Pai, todo mundo assim, aquele cara falando, super político, super articulado. A gente ficou assim, brilhando o olho, né? Falando, nossa, que legal, vamos tentar propor isso aí. Eu acho que a gente já conhece o Rafa lá do New York, vamos propor para ele, da gente trazer esse festival para cá e tal. E aí foi assim que a gente pensou em botar a mão na massa, e aí a gente fez o primeiro evento, que foi o Grito Rock. Estamos aqui a primeira vez tocando em Poços de Caldas, no Grito Rock, muito bacana, casa cheia, foi um prazer tocar aqui. O Grito Rock é muito importante, está tomando cada vez proporções maiores. A gente está absurdamente feliz que está surgindo isso aqui em Boston, está surgindo essa união de bandas. Cara, faz completamente a diferença, cara. Quanto que a gente podia poder, com um som desse, tocar aí alguma bar, pub, balada, assim, que seja, com músicas próprias, assim, não é um negócio que é tão comercial. Esse coletivo vem só para unir, dar força e, nossa, a gente está muito feliz. O Corrente Cultural ele produziu 77 edições de Noite Fora do Eixo, 8 anos de Grito Rock, 8 anos de Manancial, 7 anos de Corrente Mostra e 6 anos de Vai Sul de Minas. E na Casa Lab foram realizados outros eventos que passam de 40 edições, incluindo a Festa Blast. No começo de 2010 surgiu a oportunidade de realizar o Grito Rock, um festival que acontece em rede em várias cidades, na época no Brasil ainda, hoje em dia já acontece também em outras cidades da América Latina, da Europa. E esse Grito Rock foi o pontapé inicial para essa formação expressa assim, do coletivo. Vamos fazer, então vamos ter que fazer. Quem vai ajudar? Eu faço isso, eu faço aquilo, vamos fazer reunião, vamos acontecer. E foi um negócio que deu muito certo. Ocupamos ali 4 noites do carnaval no New York Pub. Noites assim, cada noite com 3 bandas. Até veio o Johnny Hooker, na época com a banda Johnny Hooker Candeias Rock City, lá do Paraíba. Bandas de outras cidades do Brasil, bandas locais mostrando um som assim maduro, de qualidade. Então a gente falou, beleza, tem gente querendo apreciar, porque é um evento assim que no carnaval ali no New York nunca tinha dado nada, não tinha público, e de repente enchemos a casa, que ainda era pequena na época, mas foi muito significante. E depois disso, a gente pode fazer isso e muito mais. Então foram surgindo, nas reuniões foram surgindo outros eventos mensais, como a Noite Fora do Eixo, pensando a parte também ali de formação dos novos artistas, novos músicos, né? O Festival Manancial de Música Estudantil, né? Que a gente sempre tinha visto festivais estudantis de competição, uma banda apresentar uma música já conhecida, não autoral, ir lá e ter premiação, mas não em formato de mostra, incentivando todo mundo apenas a produzir, a fazer sua arte, né? O Festival Vai Sul de Minas também, que era o ápice ali do ano do coletivo, né? Juntando, além de apresentações, workshops e oficinas de várias temáticas, né? De fotografia, de audiovisual, de produção de texto, de projetos, de release, de meio ambiente, de uma série de coisas. Eu passei carnavais maravilhosos assim no Grito Rock, assim, ouvindo o melhor da música assim, nacional, independente. Fiz muitas discotecagens, fizemos até treinamentos, né, capacitação, tem uma parte de capacitação muito forte, né, no coletivo, assim, envolvimento com educação e tal. Mas assim,
Uma memória muito forte para mim é o Grito Rock, assim. Foram carnavais, assim, com bandas muito relevantes, assim, dentro da cena underground, vamos dizer assim, né? Um período muito gostoso para mim foi no Carnaval de 2015. Ajudei a fazer parte do processo de divulgação e que eu estava em todas, assim, eu fiz a cobertura de foto. Eu tenho muita memória muito boa e tem muita pessoa que passou pela minha vida por conta do coletivo. Eu não vou conseguir falar uma memória específica, assim, mas quando eu penso no coletivo, eu penso na gente tudo solto, assim, ó, sabe? Dançando, feliz e se agregando e aprendendo junto. Mas o Carnaval de 2015, em especial, que foi o Grito Rock de 2015, foi muito legal pra mim. Muito, muito, muito bom. A gente focar numa memória ali bem interna, num processo bem interno nosso. A gente estava em uma das produções, que era o Vai Sul de Minas, um festival de grande porte, um dos ápices do Corrente durante o ano, né? Aquela ação que culminava em novembro. E uma dessas noites desse festival, chovendo, como diversas edições, e aí diversas complicações, em meio a um show da banda K2, né? A banda K2 estava no palco e nós tivemos um problema de luz, né? A luz caiu, né? Teve um problema, acho que num disjuntor ali da rua, era numa via pública, que o palco estava montado, a via pública fechada, o palco montado, então toda a estrutura ali conectada com os pontos, né, de energia, público, enfim, caiu a luz. E nesse momento o palco todo ficou escuro, todo mundo que estava embaixo das tendas, um público bastante razoável ali de pessoas que estavam aguardando esse show e participando dele, já no meio do show. Acabou a luz, ficou tudo escuro, som totalmente desconectado, tudo offline, tudo desplugado. E a banda continuou a tocar uma das músicas que estavam tocando, mas ela continuou tocando porque o público continuou cantando. O público continuou a tocar de tão dentro daquela parada que estava, continuou a cantar a música, seguiu a letra, meio de uma energia totalmente diferente, assim. O sarau na praça, a gente levava coisas para ler e a gente priorizava artistas da cidade, artistas que estavam ligados ao Fora do Eixo, então a gente trazia essas pessoas para poder recitar no meio da praça, então as pessoas que estavam passando por ali paravam, ficavam na roda, e era esse lugar mesmo de acolhimento das pessoas através da arte, né? Depois isso virou o Varal da Arte e ficou dentro das noites Fora do Eixo, depois Noite Independente, depois Noite Fora do Eixo, então sempre tinha um artista, sempre tinha a exposição lá de artistas, de pessoas, muito democrático, assim. Você tem uns desenhos aí? Você tem umas fotos aí guardadas? Vamos pôr lá no varal. Era sempre assim. Tirar da gaveta, né? Então, eu acho que o coletivo, na verdade, ele fez esse movimento de tirar muitas pessoas e muitos sonhos da gaveta, assim. E aí a gente queria colocar alguma coisa dentro da minha área, dentro desses eventos. Vamos colocar assim, o coletivo acontecendo, os eventos acontecendo e onde que a gente vai inserir a parte da biologia. Então a gente criou o Núcleo Verde. Então as pessoas que tinham essa afinidade mais para a questão ambiental, para a área de meio ambiente, para fazer o máximo, trabalhar o máximo de sustentabilidade nos eventos, né? Fazer eventos sustentáveis. Então a gente fazia a questão da coleta de lixo, a gente conseguiu muitos parceiros, a gente conseguia as bituqueiras, para o pessoal não ficar jogando bituca de cigarro no chão. A gente, nossa, essa foi trampo, não foi exatamente o cálculo correto, mas funcionou. No Vai Sul de Minas a gente fez compensação da emissão de gás carbônico com o plantio de mudas lá no Jardim Botânico, que foi bem legal também. Então a gente tentava minimizar o impacto ambiental que os eventos provocam de uma forma geral, né? Provocavam. Mas a gente trabalhava a parte ambiental para quem tivesse interesse em discutir isso. Então a gente no SESC tinha parceria, a gente fez bastante discussão no SESC também,
os documentários, a gente fazia exibição de documentários, depois tinha as discussões. E o Tela Verde, ele é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, né? E a gente conseguiu trazer para a pós através do coletivo. Estar no palco como artista marcou muita gente. Se eu não me engano, em 2014 a gente teve a oportunidade de tocar no Vai Sul de Minas, que foi ali atrás do Palace, onde foi um dos shows que eu acho que eu toquei para mais pessoas, né, no público. Marcou a minha carreira assim como artista. Então acho que esse dia, os momentos também que a gente teve na casa, vários momentos, né? Outros momentos também de imersão, que eu comecei a perceber como era importante planejar, né, toda a construção anual, semestral e mensal assim do coletivo. Então eu fui aprendendo isso com pessoas que faziam isso com extrema maestria. Para que todo o movimento acontecesse, a gente tinha que ter planejamento, a gente tinha que ter organização interna, a gente tinha que ter pessoas realmente dispostas a trabalhar com isso. Foi abrindo-se o coletivo de uma forma que nós entendemos que todos poderiam fazer ao mesmo tempo, com organização. O planejamento do que a gente gostaria de fazer para aquele ano era importante. Inclusive depois, né, fazer a avaliação do ano, o que tinha acontecido, que foi bom, que não foi importante. Então, desde o começo, o coletivo se organizou para que a gente pudesse olhar para o ano e depois olhar para o que passou. Até uma piadinha clássica que eu tenho com outros amigos de coletivo de outros lugares, que era uma conversa sempre nossa, assim, tá, você é músico, mas também você pode ser designer como profissão, então você pode ajudar fazendo os cartazes, e eu, por exemplo, trabalhava com vídeo, era músico, mas eu não tinha banda de autoral, então eu fui pro audiovisual, e foi aí que eu comecei a puxar o núcleo de audiovisual dentro do coletivo, enfim, foi um pouco por sei lá, aparecer com as pessoas que estavam afim da mesma conversa. Então, de um lado positivo foi massa, porque a gente conseguiu fazer muita coisa com pouca gente, porque todo mundo se desdobrava em 3, 4 funções. Aquela galera que estava orbitando ali, que tinha umas amigas nossas, por exemplo, elas não são da cultura, mas tinha uma casa que estava para alugar, e aí a gente juntou uns colchões e colocou a galera lá que vinha para os eventos para dormir nessa casa. Aí a gente conseguia um pouco de recurso, a gente conseguia um preço melhor num restaurante de um amigo nosso e levava os caras para almoçar lá. Então foi se criando uma rede de colaboração, né, de cooperação, né. Em 2015 a gente criou a Casa Lab 3, que serviu como sede coletivo, mas acabou virando uma outra coisa, uma explosão de sabores, como diria o Pedrinho. A casa, ela servia para reuniões não só da gente do coletivo, né, mas o coletivo Educação, o pessoal do teatro, sempre ocupava também aquele espaço, assim. Às vezes era uma parceria de simplesmente ir e ocupar ali o espaço e tal. Às vezes a gente fazia parcerias como o pessoal do grupo Nós de teatro, o pessoal do Teatro na Casa, sabe? Rolava um teatro dentro da casa, isso era uma coisa muito louco. Também pelo teor dos espetáculos que rolaram nesse jeito. Além dessa ocupação também do espaço, deu uma abertura a gente fazer, na época 2016, ali a gente fez 20 edições do Lab 3 Cozinha. É um projeto muito louco, a gente chamava artistas para fazer uma janta ou um prato e responder, trocar ideias sobre o trabalho. Então foram mais de 20 entrevistados, na época que ainda nem era fibra ótica, né? Então era difícil você fazer uma live. Foi uma casa que eu morei 3 anos nessa casa, e era um espaço de formação, era um espaço de vivência, era um espaço que a gente estava ali aberto para conhecer pessoas, para ter experiências, para trocar figurinhas. E foi um espaço onde eu comecei a aprender muito sobre produção musical, aprendi muito sobre a questão da produção cultural mesmo, essa mão na massa, que foi quando a gente começou a fazer parte da organização dos festivais. Então a gente tinha conhecimento de todas as áreas, desde como escrever um projeto, até fazer as reuniões, pensar um projeto, ir nos lugares, conhecer como é que era aquele lugar para poder fazer uma atividade lá,
conhecer as pessoas, ver quais eram as demandas. Foi um espaço assim que era um laboratório mesmo. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente era a cobaia da atividade, que a gente estava ali para ser o experimento, a gente também estava pensando esse experimento, né? A gente estava fazendo ele acontecer e estava na base ali. Então assim, a Lab 3 para mim foi uma faculdade, assim, tipo faculdade livre, né? A escola livre, que a gente aprende fazendo, a gente aprende estando no lugar, a gente aprende vendo as pessoas trabalhando. Então é um espaço que para mim foi muito importante para me formar enquanto artista e enquanto produtor cultural também. Uma das memórias mais loucas assim foi os festivais, poder estar como artista nos festivais, fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. Então as imersões geralmente aconteciam uma vez no ano, e então depois de um ano inteiro trabalhando e conversando com a cidade inteira, né, com a região inteira e com artistas do Brasil e até artistas internacionais, a gente voltava para olhar meio que um para o outro assim e falar, ó, tamo bem, tamo fazendo a coisa certa, o que a gente errou que a gente pode melhorar. Então, por exemplo, aqui mesmo, né, nesse espaço que a gente fez alguns encontros aqui no espaço dessa escola. Tivemos imersões na Rosa dos Ventos, lá em Pocinhos, na casa do Renatinho, quando era ali no Centenário, e vários outros momentos, mas a sensação da gente renovar o compromisso, né? Era tipo crisma, né? Era tipo renovar o compromisso aqui com essa galera e o compromisso com a cidade. A gente criou um método que a gente conseguia desenvolver as ações que a gente tinha, que a gente objetivou em desenvolver, e ao mesmo tempo um método que dava conta de dialogar com outras linguagens, né, na nossa cidade. Foi possível a gente dialogar com a galera do hip hop e mostrar um pouco do trabalho que a gente fazia, e ó, se quiser utilizar esse formato, manda brasa. A gente conseguia dialogar com as empresas, conseguia dialogar com ações ligadas à educação. Então, realmente era um grupo multidisciplinar. Cada pessoa que entrava no coletivo vinha de uma área diferente, com conhecimento próprio, e quando isso caía no caldeirão do coletivo, era possível todo mundo aprender um pouco com o outro. Que aí eu acho que foi uma das coisas que gerou sustentabilidade durante muito tempo, né? Essas ações de formação, elas trouxeram um conhecimento mais técnico pra gente. Às vezes a gente tinha muito aquilo de fazer tudo. Por exemplo, eu sou MC, eu escrevo, eu sou produtor, eu faço a minha própria batida, mas depois que eu escrevi e cantei, eu não sei como que eu faço para colocar minha música na internet. Eu não sei como que eu faço para disponibilizar a minha música, para fazer ela rodar. Então essas ações de formação com essas informações que estavam rodando no Brasil inteiro, elas ajudaram a gente a começar a entender como que a gente faz depois que a gente já tem o nosso produto na mão, né, a nossa arte na mão. Depois que a gente começou a ter esse conhecimento, a gente começou a expandir demais o mercado, né, da nossa música, assim, fez ela chegar em outros lugares, começou a ir nesses outros lugares para tocar, para mostrar a nossa música, assim. Então acho que essas atividades de formação, elas ensinaram a gente a trabalhar, mostrou pra gente essa profissão, e através dessa profissão ela transformou a gente pra gente também querer devolver isso que a gente aprendeu para as pessoas. Corrente Mostra era especificamente para isso, né? Que era um movimento de formação. Então ali a gente tinha uma semana com vários tipos de oficinas, workshops direcionados. Ao longo do ano, nos outros eventos que a gente tinha, a gente sempre convidava alguém, deixava aberto para quem quisesse chegar, para colar junto e agregar, né? Não era uma questão assim, você faz assim porque a gente quer. Não, o que você sabe? A pessoa às vezes já sabia fotografar, já sabia trabalhar com vídeo, e era ótimo, porque aí vinha, agregava e trazia pra gente coisas novas que a gente ainda não fazia. Teve uma imersão que o pessoal do Fora do Eixo veio até Poços, me conheceram, na época eu só fotografava, não trabalhava tanto assim com vídeo. E aí o pessoal fez o convite de eu fazer a coluna Mundo Minas com eles, né? A gente rodou o sul de Minas inteiro, participando de reuniões culturais,
e eu fui responsável pela cobertura fotográfica daquele rolê ali. Até nesse ponto, o coletivo já tinha me formado para isso, eu já era fotógrafo, eu já era comunicador. E depois da coluna Mundo Minas, vem o Mídia Ninja, que daí eu fui um dos daqui da região que foi colaborar no Mídia Ninja, né? Ali, quando tudo estourou ali em 2013, logo depois eu fui para BH, morei numa casa coletiva em BH, fiz todo aquele rolê ali 2013, 2014, 2015... Eu acho que eu encerrei ali comecinho de 2016 e me formando, conhecendo muita coisa como fotógrafo documental, documentarista, e hoje é o que eu faço, trabalho com audiovisual. A minha formação foi muito louca, porque eu estava sempre com um pé no jornalismo e sempre um pé na música, por causa do coletivo e porque eu era músico. E aí veio o interesse também de continuar trabalhando com música, então comecei a trabalhar com audiovisual dentro da música, coisa que eu já fazia no coletivo, fazendo as coberturas Grito Rock, Vai Sul de Minas. Muitos dos vídeos dos últimos vídeos que o coletivo tem, tive junto ali, né, coordenando, ajudando a criar. E logo depois desse rolê todo no Mídia Ninja, esse rolê todo no Fora do Eixo, eu volto para Poços, e é onde a gente vai e dá início na Casa Lab 3, né? Que também foi, eu falo que foi uma experiência, assim, a Lab 3, que foi irado, que é onde eu realmente assumi a bronca de diretor de audiovisual, de produtor audiovisual, deixei um pouco a música de lado, e a partir dali, da Lab 3, foi onde realmente eu tive o gatilho mais foda da vida, que tipo, cara, é isso, o audiovisual, ele vai me levar, eu sou o audiovisual, eu sou um fruto do coletivo, cara, eu tô pronto para espalhar, sabe? Então foi a partir dali que o coletivo, ele me deu um empurro, assim, né? Eu lembro que foi um dia muito foda, que foi um papo muito bacana, né? E aí, tipo assim, me deu aquele start ferrado que eu acho que vai ser o resto da vida. Então, tipo assim, a minha vida é dividida em duas partes. Ela é músico e audiovisual. E a partir dali, o que eu sou hoje no audiovisual, eu tenho que agradecer ao Corrente, realmente eu reconheço que foi o Corrente que me impulsionou a essa vitória, vamos dizer assim, né? Porque eu era um moleque da Zona Sul que cantava rap e de repente eu tô lá na Colômbia filmando várias coisas. Eu tô no meio das manifestações fazendo fotos que rodaram o mundo todo, né? E eu volto para a cidade e continuo fazendo o que eu gosto e graças ao coletivo. Eu sempre tive um desejo de ter alguma coisa na área cultural e foi quando o coletivo me ajudou nesse batizado a me reconhecer como artista plástica, porque até então eu era cenógrafa das atividades da escola. E aí então o coletivo me ajudou a abrir um pouco mais desse espaço, a abrir um pouco esse leque, com a diversidade de coisas que ele proporcionava pra gente, de formação, de pesquisa, de vivência mesmo, né? Eu comecei fazendo cenários, depois isso passou a ser digitalizado e aí, como eu não tinha ainda o domínio das ferramentas, eu fui fazendo outras coisas. Então, trabalhei muito tempo na Distro, que é a banquinha do coletivo. E aí lá tinha, as bandas deixavam CD, a gente mandava alguns para levar para outro lugar. Então, era uma troca desses materiais. E eu trabalhava nessa parte, que era dessa divulgação, dessa distribuição desses materiais. Falo sempre que o coletivo foi minha primeira faculdade, assim. Eu nem precisava ter feito a faculdade, porque eu aprendi muito, me desenvolvi muito enquanto pessoa também. Os meus melhores amigos vieram do coletivo, então eu tenho muitas lembranças boas, assim. Acho que uma das melhores épocas da minha vida é quando eu estive no coletivo, assim, atuando. E a gente nem via que era uma atuação, assim, de atividade, era muita parceria, era muita amizade. Era um sonho de todo mundo querer ver as coisas acontecerem. Então era uma coisa muito leve, eu sou muito grata, assim, esse momento que eu vivi. A pessoa que eu sou hoje, eu tenho certeza que foi pela formação que eu tive no coletivo. Então, desde 2010, eu comecei a registrar os eventos do coletivo e fotografei os eventos do coletivo. A gente tinha um grupo de pessoas que participava disso também, que trabalhava na fotografia, fazia registros, e a gente até tinha debates grandes sobre isso, sobre como nomear, né, esses registros. Foi legal porque a gente criou esse trabalho horizontal, que todo mundo trabalhava ali, sempre tinha um âncora, né, para fazer o registro dos eventos, qualquer que fosse o evento, porque essa parte da comunicação sempre foi muito importante para o coletivo. E outras pessoas orbitando, assim, fazendo registros de mais outras coisas que ficavam mais abertos, assim. Muito desse arquivo imagético
traz pra gente tanto memórias afetivas, né, de tudo que foi feito, quanto um arquivo extremamente rico de trabalho que a gente fez. O Corrente ele chegou como um vetor, não isolado, com certeza, mas um vetor também que, somado a outras ações que aconteceram na região, né, e outros coletivos que surgiram também com o mesmo viés, com a mesma possibilidade trazida, né, de ações de cultura, ações em espaços públicos, ocupações em espaços públicos com arte e cultura em toda a região, inspiradas pela mesma razão que nós estávamos inspirados naquele momento, né? Promover ações integradas de cultura e arte para a gente expandir um pouco daquilo que era ofertado para a população em cada uma dessas cidades e também trabalhar um pouco com aquelas mentes criativas que estavam nessas cidades e que se unissem, né? O potencial ele ia ser muito maior. O reflexo para Poços de Caldas, né, trazendo isso para uma micro-região, potencializou muito ações que estavam ali para serem feitas a qualquer momento, né? Mas eu acho que o caminho que a gente trilhou abriu muito caminhos, acho que deu luz a caminhos para outras pessoas, outros coletivos, outras organizações, outras ideias e projetos pudessem também trilhar, entendendo o sonho coletivo como premissa. Eu vejo vários membros do Coletivo Educação que trabalham nessa educação formal, né, que a gente trabalha ali na sala de aula toda semana, lecionando muito para várias turmas, esse ensino que ainda é muito quadrado, que ainda é muito restritivo, mas eu vejo um esforço dos membros do Coletivo Educação em dialogar com a cultura, né? Tem vários membros que estão nesse movimento, seja com a cultura popular, seja com a produção de música, seja buscando dialogar com o teatro, enfim, com linguagens diferentes, mas a gente tem esse movimento. E eu acho que essa maior apreciação e valorização da cultura no diálogo com a educação se deu também pelo trabalho que o Corrente desenvolveu. Nesse sentido, eu acho que é muito relevante dizer que o Corrente, talvez ele não sei se os membros do Corrente Cultural têm exatamente a dimensão daquilo que fizeram, né? Porque, como eu disse, se ainda há muito que ser construído, o trabalho deles, a batalha deles, a luta deles, o respeito que as pessoas têm pelo trabalho que foi desenvolvido, né, por aquilo que eles conseguiram elaborar e apresentar, é muito relevante. Então, assim, eu estou falando aqui, estou lembrando de algumas participações de membros do Corrente Cultural nas escolas, né? Eu estou lembrando aqui do período das ocupações estudantis, estou lembrando de um evento que a gente fez no Davi, sobre arte e cultura na Semana da Consciência Negra, com uma série de oficinas, com a galera andando de skate, com música. Nesse movimento do Corrente Cultural, né, que sempre entendeu que a escola era um lugar importante, até onde sei, de dialogar e de construir, de chegar até a molecada, né, foi muito além, assim. Eu acho que tem um legado do Corrente Cultural, né? E por isso que eu acho que esse registro é tão importante. Para mim, pessoalmente, né, até pelos trabalhos tal que executam, são todos os projetos que a gente leva até hoje, né? O Hip Hop Ensine, que são projetos que a gente leva na escola. O Hip Hop Ensine, ele, se você pegar bem assim, ele tem bem os moldes do que era o Manancial também. É óbvio, de uma maneira diferente, mas com certeza essa vivência que a gente teve ali no Manancial nos inspira a estar nas escolas, né? Estar vivenciando esse momento dentro das escolas com alunos mais novos e quem sabe não despertando também essa inspiração em crianças ali para poder estar entrando no mundo da arte, que a gente tem até essa abertura, né? Enquanto está rolando o projeto. Até hoje repercute o trabalho do coletivo que foi iniciado 10 anos atrás, assim. Eu me sinto como repercutindo isso, fazendo música autoral, produzindo música, assim. Isso ficou muito claro, assim, ao longo desse tempo, que quantos e quantos artistas da cidade ou regionais, né, ganharam uma proporção nova, né, ganharam uma visibilidade nova, ou mesmo puderam registrar, né, fazer o registro da sua obra e puderam acreditar na sua própria carreira a partir do movimento do coletivo de impulsionar isso, né?
Então eu acho que o grande legado do coletivo é essa compreensão de que a música ela nasce a partir de cada um de nós, né? A música, a arte, ela nasce aqui. Então eu acho que o coletivo ele balançou, ele motivou uma geração, na verdade. Eu vejo que ele motivou uma geração toda de produtores culturais a seguir um movimento de produção mesmo, local, independente, autoral. Todo mundo que esteve no coletivo, de um modo ou de outro, deu bom, sabe? Assim, todo mundo conseguiu, a partir da vivência no coletivo, ter liberdade para ser mais aquilo que gostaria de ser. E que também, se a gente for analisar como as coisas acontecem no dia a dia nosso, né, enquanto pessoas desse momento da nossa civilização, a gente não tem muita escolha, né? A gente vai no bonde e vai fazendo o que dá e tal. Poder experimentar essa liberdade de criar a partir de um talento, de uma habilidade ali, de maneira horizontal, né? E perceber que nós somos o principal recurso que a gente tem, eu acho que isso mexeu e estimulou todo mundo. O Coletivo Corrente Cultural organizou um movimento que ele reconectou o Conselho Municipal de Cultura. Participamos ativamente do processo de organização da cidade, das políticas públicas, para que fizéssemos parte do Sistema Nacional de Cultura, né? Organizando o sistema municipal enquanto lei, o Plano Municipal de Cultura enquanto lei, organizando Conferência Municipal de Cultura, onde isso tudo teve aquela nuance democrática de participação de vários agentes e pessoas, né, da cidade que puderam participar e sugerir e tornar a política pública uma prioridade, né? O maior legado que o Corrente Cultural, mas não sozinho, né, mas eu digo o Corrente Cultural foi um dos vetores para que isso acontecesse, e na hora que acontece, que um desbrava ali, vem muita gente junto e a gente vai construindo junto. Eu acho que o Corrente Cultural ele foi um dos elos essenciais para que se construísse uma política pública de qualidade em Poços de Caldas. Ele foi uma semente plantada lá atrás, né, no setor cultural da cidade, e que a gente vê frutos hoje, né? Tudo isso foi devido a essa sementinha plantada lá atrás, né? Que foi os festivais, como o Grito Rock, como o Vai Sul de Minas, as oficinas de capacitação, né? De fotografia, até a própria pauta que se conversava muito na época, que era a economia solidária, né? Hoje você participa de uma feira, por exemplo, aqui na cidade, então a gente encontra um pouco ali o dedo do coletivo nisso, né? O Corrente foi muito responsável por esses movimentos, por esses coletivos, por essas atividades que a cidade tem até hoje. Que era um coletivo sem fins lucrativos, né? Mas a gente acabava que se desdobrava ali para fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível era através da economia solidária, né? Então, como que a gente vai bancar hospedagem para um músico que está vindo, sei lá, de São Paulo? Pô, eu não tenho como pagar, cara. A gente não tem caixa, a gente te oferece um quarto na minha casa, pode ser? E muitos músicos, muitos artistas até hoje fazem muito isso, né? Pô, cara, eu vou ficar na sua casa de boa, vou comer o que tem, né, cara? O que eu quero fazer é levar a minha música, ou levar a minha tela, ou levar a minha fotografia para ser apresentado. Então, era uma troca, né? Então, o músico ia, às vezes, sem cachê, mas ele tinha um produto que era entregue ali, muito legal, um vídeo, foto, resenha, reportagem em jornais, né? Enfim, acabava que ele não tinha a moeda, né? Mas em contrapartida tinha um monte de outras coisas, né? A vinda, né, do curso de gestão cultural para o IF, todo mundo junto coletivamente escreveu uma carta falando da possibilidade de trazer esse curso de gestão cultural, porque era realmente importante para a cidade e para a formação de agentes.
mas de um jeito bem pessoal. Foi importante porque fui eu que fui a locutora disso, né? De ler a carta ali no meio do auditório para os diretores do IF, assim. E isso me remete também a uma memória de quantas pessoas se ligaram à coletiva ao longo dos anos, passaram e deixaram sua mensagem, deixaram o seu legado, que fizeram a gente crescer nesse sentido também, né? Quantas mulheres incríveis que tiveram logo no comecinho, ajudaram a gente a entender o movimento de administração, de tanta coisa, e a gente conseguir elaborar esse tipo de questionamento, né, de provocação, porque tivemos pessoas também assim junto. Eu acho que são pessoas que sempre pensaram no mundo mais justo, igualitário, só que não ficaram só na linha de pensamento. Foram pessoas que foram fazer. E isso é o que mais me motiva e isso é o que mais fez brilhar meu olho quando eu estava ali dentro. Foi isso que me inspirou a ser como eu sou hoje. Eu acho que muita coisa ainda pode ser feita, pode ser realizada. O processo que a gente aprendeu, ele é infinito. Eu acredito comigo que ele não tem fim, sabe? A aprendizagem, ela não tem fim. Então, tipo, alguém começou essa parada lá atrás, e aí foi se trocando as pessoas, foi se trocando os ciclos, e os ciclos eles vão continuar. Independentemente da situação que a gente esteja, da pandemia que a gente viva, dos cargos presidenciais que a gente escolha, é de pessoas que têm a mentalidade com a qual o coletivo me acolheu, que a gente consegue mudar esse sistema individualista e esse sistema de cidades que odeiam pessoas e esse sistema onde a arte e a cultura são subestimadas e desvalorizadas. É com o foguinho que tem no coração de cada uma dessas pessoas e que sempre foi fogueira pra mim em noite de luau, assim, sabe? De gente que te abraça, mesmo de longe, agora que eu tô aqui com vocês, não posso abraçar ninguém, isso tá me matando. Mas essas são as minhas considerações finais. Se eu pudesse escolher que o mundo inteiro tivesse uma mentalidade carinho e de cuidado e de compaixão e de arte maluca, doida, seria essa. É desse jeito que o mundo pra mim tem salvação e tem jeito. É isso, vocês me fazem ter fé nas pessoas de novo. É imprescindível que nós estejamos desejando as transformações e que tenhamos, né, consciência de que as transformações elas não são só positivas, elas são negativas, mas isso faz parte do nosso universo enquanto evolução. E a cultura ela tem um sentido muito grande nisso, porque ela vai nos transformar, ela vai produzir coisas que transformam a sociedade. Mesmo com políticas já consolidadas, ainda assim a gente se depara com embarreiramento, às vezes, de interesse político, né, de interesse econômico, porque se for para pensar na manutenção da cultura na sua integridade mesmo, no todo, né, o que ela é, e conseguir colocar tudo dentro das políticas públicas é muito trabalho, né, então não tem fim. Né, eu acho que a cultura popular ainda não tem o respeito e não tem o espaço que ela necessita. Né, o pessoal das periferias não consegue acessar muito ainda edital, né, onde que está, né, cada passo um atrás do outro, né. Mas eu entendo que é isso, tem que disponibilizar mais acesso assim, para o público, né. Hoje eu olho e eu vejo onde eu tô, as conquistas que eu tenho, muito por conta do coletivo, as pessoas que sempre acreditaram e sempre me instigaram e sempre me jogaram pra cima, não, você consegue e você pode, e sempre foi muito isso, assim. Então, eu não sei, eu tenho muita gratidão. São mais de 10 anos de história. Não dá pra pontuar a gratidão. Não dá para medir, não dá para citar nomes, porque isso tudo sempre foi um sonho coletivo. E eu estava nesse sonho também, ele era um sonho meu, né? E eu acho que é isso, o coletivo era isso, é a amizade que vai ficar pro resto da vida. São pessoas que chegaram e se aproximaram e não vão sair da nossa vida assim tão rápido, porque era um lugar do afeto.
era o lugar do acolhimento, então eu penso que era isso com todo mundo. Eu não esqueço de uma banda que foi a primeira vez que eles iam se apresentar num palco enorme, que foi a Copperfield, e os meninos muito novinhos e tal, e eu tinha preparado o camarim. E era a primeira vez na vida que eles tinham um camarim. Então era aquela coisa de tirar foto no camarim, das mães ali tietando os filhos. Então é muito bacana, assim. Então eu acho que era esse lugar, era o lugar do sonho. Era o lugar do sonho de muita gente, né? Ele foi por um tempo o lugar do sonho de muita gente. E agora essas pessoas têm outros espaços para sonhar. Eu acho que essas são as maiores sementes, assim, que deixa para a cidade, que deixa para as pessoas. Eu vejo artistas inúmeros que eu vi passarem pelo coletivo como porta de entrada. Eu vejo pessoas que, assim como eu, fizeram relacionamentos que catapultaram elas tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Eu vejo escolas e crianças que tiveram algum momento da vida assim marcado profundamente por uma experiência que o coletivo proporcionou. E foi a partir do coletivo que eu comecei a me enxergar como um ser que está vivendo, eu não sei explicar, mas coletivamente, foi a partir do coletivo que eu comecei a ter o viés e a lente de como que o mundo funciona coletivamente, como que a gente tem esse poder de organismo grande. E eu acho que essa semente não foi só em mim. Eu acho que essa semente está em cada pessoa que escutou alguma vez alguém do coletivo falar sobre o propósito de qualquer evento que ele fizesse. Eu acho que essa semente está em todo mundo. Eu acho que a maior memória é a amizade mesmo, né? Não tem. É risada, é abraço, eu acho que a maior memória é a melhor memória de tudo isso, né? E crescimento, e crescer junto, e aprender junto, e... Cara, a gente era muito moleque, né? Tipo, vamos aí, vamos abraçar o mundo, vamos! E eu acho que... E a gente pode, é isso que é fera, né? A gente pode fazer isso. Nossa, é só memória boa. O coletivo não teve final. O coletivo não acabou. Cada um entendeu que a vida não para, ela é em movimento. Cada um movimentou do jeito que pôde. Respirando, fazendo novos caminhos, fazendo novas artes, se redescobrindo em outros lugares e levando todo esse legado para si e para os outros, deixando um legado para si mesmo e para o todo.